A nossa aula de hoje de ensino religioso, tem como título Falsa Coragem. Você é corajoso ou você é corajosa? Será que você é corajoso? O que é falsa coragem? Falsa coragem é quando você diz que é, você acha que é corajoso e no fundo você não é corajoso. Você não demonstra ter aquela coragem que você imaginava ter. E hoje nós vamos falar um pouquinho. Como vocês sabem, Jesus adorava pregar. Jesus ele passava o dia falando de Deus para as pessoas. Ele passava o dia ensinando a multidão, falando do amor, falando como que elas deviam, tirando dúvida da multidão. Quando todos foram embora, quando todos iam embora, Jesus subiu então ao monte para orar. Ele queria ficar a sós com Deus, né? Conversar um pouquinho. Era uma noite escura e o barco ainda estava no meio do lago, aguardando Jesus terminar de orar para ir embora. Já era de madrugada, quando Jesus foi ao encontro dos seus amigos e percebeu que eles estavam com dificuldade, né? Eles estavam com dificuldade, pois havia acontecido uma forte chuva, uma forte tempestade. Jesus então foi caminhando sobre as águas até chegar perto da embarcação. Como era escuro, os discípulos viram que um vulto se aproximava sobre as águas e eles acharam aquilo muito estranho. E eles começaram a gritar: É um fantasma! É um fantasma! Eles gritaram de medo. Jesus disse: Não tenha medo. Mas aí o Pedro, que demonstrava ter muita coragem, pediu para que ele fosse ao encontro de Jesus. Se realmente você é o Jesus, filho de Deus, faça com que eu ande até você sobre as águas. E sabe o que Jesus respondeu? Venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em direção a Jesus. O vento estava forte e Pedro, que dizia ser corajoso, teve medo. E sabe o que aconteceu com ele? Ele começou a se afundar. Pedro então pede para Jesus: salva-me, salva-me. Jesus então ficou ao lado de Pedro, segurou a sua mão e salvou Pedro. Então, os dois entraram no barco. O vento se acalmou, porque Jesus só disse: acalme. E o vento se acalmou. E os discípulos agora caíram de joelho, agradecendo, porque eles acreditaram agora que realmente ele era o Filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Entender o que é falsa coragem? Pedro diz, Pedro achava que ele tinha muita coragem. E ele foi. Quando ele começou a caminhar, ele teve medo e começou a afundar. Abra o teu livro na página 54. Falsa coragem. Gente, o enunciado, recorte. O que você vai fazer? Recortar. O que você vai recortar? Os desenhos da página 87. Se você recortou, você vai ilustrar esta linda história, né? Você vai ler essa história e vai colando os você vai colando de acordo com o que está escrito aqui abaixo, tá? Leia com calma, leia devagar. Você entenda a história, tá? Leia. Eu vou deixar para que você leia na aula da correção, a professora vai ler, para que você já comece adquirindo o hábito de ler e entender. Primeiro você coloque as figuras, né? Confere, ver se tá tudo certinho, para depois você passar a cola, tá bom? Bom, seguindo na página 55. Por que Pedro afundou? Por que Pedro afundou? De acordo com a história, se precisar, volte à história. Pense comigo, por que Pedro afundou? Exercício 3. O que acontece conosco quando deixamos de confiar em Deus?
O que que acontece? Eu vou pedir para que você converse com o adulto da sua casa e coloque as respostas. Quando nós não confiamos, achamos que podemos realizar todas as coisas sozinhos, sem a ajuda de Deus, o que acontece conosco? Então, você vai colocar 3 opções, 3 exemplos do que acontece conosco se nós não confiarmos em Deus. Exercício 4. O que aconteceu quando Jesus entrou no barco? Você pode ler Mateus 14 e verso 32, tá? Você pode ler essa passagem na Bíblia e você vai entender o que aconteceu quando Jesus entrou no barco, tá, criança? É tudo relacionado com a história que a professora contou, tá? Então você vai responder. Tem a passagem bíblica aqui que você também pode buscar a resposta lá. O exercício 5. O que aprendemos com a lição de Pedro? O que aprendemos com a lição de Pedro? Você vai usar as letras, tá? De acordo com as instruções, você vai colocando as letras nos quadrinhos. Círculo, qual letra que está somente dentro do círculo? A letra N. Qual a letra que está dentro do círculo e dentro do quadrado? A letra O. Qual é a letra que está dentro do círculo e dentro do triângulo? O A. A letra que está somente no triângulo, o F. No triângulo e no quadrado, o I. Você precisa prestar atenção aqui, ó, para você poder entender, tá bom? A letra ela está no quadrado, no triângulo e no círculo. Ela está dentro do quadrado, dentro do triângulo e no círculo. É a letra C. A letra vai estar no quadrado e no círculo. No quadrado e no círculo. A letra O. Aí você vai ler o resto das instruções e vá preencher aqui abaixo, que você vai descobrir o que nós aprendemos com a história de Pedro, tá? Gente, Deus é o único que pode me dar a verdadeira coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia. O medo, se você tem medo, somente Deus para tirar esse medo, para te transformar uma pessoa corajosa, assim como Josué, e assim, não vou falar como Pedro, mas vou falar como Josué, né? Mas nós aprendemos que precisamos ter coragem, tá bom? Para isso, confia em Deus. Beijos, criança. Aí, terminando a página 74, 54 e 55, tire fotos e deixa na plataforma. Terminando aqui, aí você precisa fazer a página 56 e 57, tá?